governo considera que é necessário proceder-se a ajustes no calendário de entrega das contas públicas. PNUD considera que há grande caminho a percorrer para que haja transparência e responsabilidade das finanças públicas. PAM reforça o apoio a São Tomé e Príncipe. Boa noite. O Governo considera que é necessário proceder-se a ajustes no calendário de entrega das contas públicas no Tribunal de Contas. O Ministro do Planeamento e Finanças, que presidiu esta sexta-feira uma palestra sobre a Conta Geral do Estado e a necessidade do cumprimento das recomendações, referiu como exemplo o fato de que só em 2024 foram entregues o relatório das contas de 2022. Os atrasos na entrega atempada do relatório das contas públicas por vários organismos do aparelho de Estado está a provocar desafios e constrangimentos ao organismo superior de fiscalização das contas do Estado. A constatação é do Ministro do Planeamento e Finanças. A prestação de conta cria um ambiente de responsabilidade, assegurando que os gestores públicos justifiquem suas decisões e desempenho. Tudo quanto se fez, ou se tem feito desde 2005, com o início da reforma, podemos considerar como um treino, porque, atendendo ao calendário em que nós estamos, repara, depois de mais de 2 décadas sem prestação de contas, iniciou-se o processo em 2013. Elaboração em 2013 de uma conta geral do Estado, reportando a exercício de 2010. Isto significa que até este momento já se apresentou 12 contas. 12 contas para um período de 14 anos. Um incumprimento que leva a Genese da Mata a considerar necessário proceder-se a ajustes no calendário de entrega das contas públicas ao Tribunal de Contas. Pressupõe que no mesmo ano econômico tenha-se apresentado 2 contas. E este processo, eu diria que é um treino porque ainda não responde àquilo que é o desejado. Repara, o Tribunal de Contas ter que dar o parecer de 2 contas ao mesmo tempo. E depois é a questão da extemporaneidade da ação. Neste momento, está-se a finalizar a Conta Geral do Estado de 2022, que deverá ser entregue ao Tribunal de Contas dentro de dias. Mas, para que todo o processo tenha o efeito que é previsto, mormente a parte da fiscalização do Parlamento, era preciso que nós acertemos o calendário para que a fiscalização possa depois resultar no efeito prático, caso haja, da responsabilização efetiva. Para o Governo, o atraso na apresentação de contas públicas não permite uma avaliação crítica e fiscalização por parte dos cidadãos e responsabilização de eventuais infratores. Sendo o governo presente a elaborar a conta do governo cessante, fica um constrangimento aí de ter que justificar algumas decisões, razão pela qual o próprio Parlamento também tem dificuldades em analisar as contas que são apresentadas através do parecer do Tribunal, porque em dado momento, pois fica-se com a questão de, uma vez identificado alguma anomalia, como é que vamos agir no presente momento, tendo em conta que os autores já não estão em cena.
A Assembleia Nacional, o principal fiscalizador das contas do Estado, também defende que é preciso que haja transparência das contas públicas. Nós somos um país que vivemos muito dependente das ajudas externas. E é preciso a cultura da transparência das contas públicas, a cultura da fiscalização das contas públicas ser uma constante naquilo que é o nosso dia a dia. Da Assembleia Nacional, nós faremos a nossa parte, nós temos essa responsabilidade, nós não podemos fazer de conta de que nós aceitamos tudo, mas nós temos que, no quadro da lei, exercer as nossas competências. O presidente da segunda comissão da Assembleia Nacional lembrou as dificuldades financeiras que o país atravessa, tendo por isso apelado à consciência dos governantes sobre a utilização dos apoios externos. Nós sabemos hoje das dificuldades que o nosso país tem e é preciso que nós, enquanto deputados, tenhamos a consciência daquilo que é o apoio que vem de outras instituições, o apoio que vem de outros países, porque eu costumo dizer, o dinheiro que vem dos apoios dos outros países é dinheiro dos contribuintes daqueles países. Portanto, todo o dinheiro que podia eles fazerem outras coisas ajudam São Tomé e Príncipe. E São Tomé e Príncipe tem que usar todas essas verbas da maneira mais transparente para que os nossos parceiros continuem a ajudar o nosso país. A palestra tinha como público-alvo deputados, magistrados e auditores do Tribunal de Contas, responsáveis do Ministério de Planeamento, Finanças e Sociedade Civil Organizada. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, concluiu esta sexta-feira que é preciso percorrer um longo caminho para que haja, de fato, transparência e responsabilidade das finanças públicas. Uma constatação feita durante a abertura de uma palestra sobre o relatório e parecer sobre a Conta Geral do Estado, realizada pelo Tribunal de Contas. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, é o gestor dos financiamentos postos à disposição pela União Europeia para o Programa PROPALOP-TL, no âmbito do qual esse seminário é realizado. Mas ainda temos um longo caminho a percorrer e em termos de transparência e a responsabilidade do domínio das finanças públicas. Temos ainda que trabalhar sobre as deficiências estruturais da governação, nomeadamente no que se refere às questões da transparência orçamental, da eficácia da supervisão e da auditoria, do acompanhamento social e da avaliação do impacto das despesas públicas. Por essa razão, gostaria de terminar reiterando o total empenho do PNUD em prosseguir a parceria com a União Europeia e continuar a apoiar São Tomé e Príncipe no sentido de reforçar a capacidade das instituições nacionais e dos seus quadros técnicos para uma gestão das finanças públicas mais eficiente, mais responsável e mais transparente. Trata-se da terceira fase de um programa de reforço do sistema de gestão das finanças públicas, fiscalização orçamental, financiado pela União Europeia em mais de 1,2 milhões de dólares e destina-se aos países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste. Trata-se de um projeto que está completamente alinhado com importantes prioridades da União Europeia, nomeadamente no que diz respeito ao reforço das capacidades no âmbito da governação económica, à promoção de sistemas de gestão das finanças públicas transparentes, eficazes e eficientes e à integração efetiva da dimensão de género em todas as áreas de intervenção. A palestra desta manhã vai abordar a Conta Geral do Estado, uma ferramenta de extrema importância para garantir que todas as instituições que executam o orçamento do Estado prestem contas, e vai também tratar do parecer emitido pelo Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado, um elemento essencial para que a Assembleia Nacional possa exercer a sua função de escrutínio da atividade do Poder Executivo. O presidente do Tribunal de Contas lembrou que a sua instituição comemora no dia 10 deste mês o seu 21º aniversário e considera que esse seminário é um importante passo das suas atribuições. Junho de 2013 marca a retoma do processo de prestação de contas por via da emissão do parecer
sobre a Conta Geral do Estado, sendo uma das competências material essencial deste órgão. Até a presente data, o Tribunal de Contas emitiu um total de 11 pareceres sobre as contas do exercício de 2010 a 2021, razão pela qual torna-se imperioso realizar-se o presente exercício em forma de seminário, envolvendo os parlamentares, técnicos de contabilidade, magistrados, auditores, verificadores, sociedade civil organizada, no sentido de se perceber os impactos das recomendações emitidas em cada uma das contas, os constrangimentos objetivos inviabilizaram o cumprimento de algumas destas recomendações e os desafios a serem enfrentados com vista ao cumprimento das mesmas. PNUD considera que ainda vai ser preciso percorrer um grande caminho até se atingir a efetiva transparência das finanças públicas. Veja, daqui a pouco, o governo considera que o empreendedorismo pode ser uma saída para a falta de emprego no país. Passamos à leitura do comunicado do Conselho de Ministros, acabado de chegar à nossa redação. Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros do 18º Governo Constitucional esteve reunido na sexta-feira, dia 7 de junho de 2024, às 10 horas, no Palácio do Governo, em São Tomé, na sua 54ª sessão ordinária, sob a presidência do Primeiro-Ministro e chefe do Governo, Patrícia Emery Trovoada. Assim, tendo em conta os diversos assuntos nacionais e internacionais analisados, o Conselho de Ministros vem informar o seguinte: acordo com o FMI, tendo em conta que as ações prévias propostas durante a ronda negocial recentemente encetada não satisfazerem as necessidades de financiamento, o Conselho de Ministros reiterou o seu empenho e disponibilidade para continuar o diálogo no sentido de se encontrar um equilíbrio nas medidas a serem adotadas, visto que o programa com o Fundo Monetário Internacional representa a base para os desembolsos no âmbito do apoio orçamental a São Tomé e Príncipe. Situação financeira nacional. Na senda do anterior, o Conselho de Ministros, após a aturada discussão e em face da situação difícil financeira nacional, decidiu reduzir as despesas de financiamento em 50%, exceto nos casos de alimentação, combustível para os setores da saúde, educação e forças e serviços de segurança, incluindo a Polícia Judiciária. O Conselho de Ministros decidiu, igualmente, suspender todas as missões de serviço financiadas com o Orçamento Geral do Estado, que não sejam essenciais, autorizando apenas aquelas que não acarretam quaisquer custos para o Estado, incluindo os custos com o subsídio parcial. Nesse diapasão, o Conselho de Ministros decidiu que as transferências para os órgãos autónomos devem ser revistas de acordo com os 2 pontos anteriores. Preparativos para o 49º aniversário da Independência Nacional. O Conselho de Ministros analisou os preparativos para as atividades alusivas ao 49º aniversário da Independência Nacional a serem acolhidas na região autónoma do Príncipe e, diante da difícil situação financeira nacional, optou por um orçamento de austeridade, mas sem minorar a dignidade que a data merece. Em maio, considerando que a situação energética antiga é a principal fonte de dificuldade financeira e dos custos suportados pelo erário público, tendo em conta as despesas decorrentes de importação de combustíveis para a produção de eletricidade e a deficiência funcional da empresa, o Conselho de Ministros decidiu ordenar uma intervenção urgente na gestão da EMAI, Empresa de Água e Eletricidade, a ser conduzida por 2 administradores temporários e ad hoc, com os mais amplos poderes de gestão.
modernização do Aeroporto Internacional de São Tomé e Príncipe. O Conselho de Ministros apreciou e aprovou o contrato de Design, Build, Operate e Transfer para a modernização do Aeroporto Internacional de São Tomé e Príncipe e mandatou o Ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e o Ministro do Planeamento e Finanças para a sua assinatura em nome do Governo. Prevenção e combate ao abuso sexual, para efeitos de sensibilização e de mobilização social contra os flagelos do abuso sexual e de violência intrafamiliar, o Governo decidiu instituir o dia 12 de maio como Dia Nacional da Prevenção e Combate ao Abuso Sexual. Reforma da administração pública, para que o país possa estar alinhado com os padrões internacionais. O Conselho de Ministros aprovou a adoção do Sistema Integrado de Informação dos Certificados de Óbito. O Conselho de Ministros orientou a Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos a colocar à disposição da população um número de telefone para a denúncia anônima dos casos de corrupção e mau atendimento aos utentes nos serviços públicos. Atos normativos. O Conselho de Ministros aprovou os seguintes atos normativos: proposta de lei de autorização legislativa para definição de quadro legal de funcionamento das zonas econômicas especiais, Decreto-Lei de Criação da Autoridade Reguladora de Contratos Públicos, ARCOP, Decreto-Lei de Aprovação do Estatuto Orgânico do Pessoal da Autoridade Geral Aduaneira, Decreto-Lei sobre Assinatura Eletrônica, alteração do Estatuto Orgânico da Direção de Impostos, alteração do Estatuto Orgânico da Direção do Orçamento. Outras medidas. O Conselho de Ministros aprovou, por outro lado, o seguinte: 10 processos de concessão de nacionalidade são-tomense por naturalização, atribuição do Estatuto de Utilidade Pública e a Aliança Francesa, feito em São Tomé aos 7 dias do mês de junho de 2024, o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros dos Assuntos Parlamentares e da Coordenação Sustentável, Lúcio Magalhães. Estivemos com a leitura do comunicado do Conselho de Ministros. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, concluiu esta sexta-feira o Programa Alimentar Mundial vai disponibilizar 80 mil euros no sentido de reforçar o apoio ao Conselho Nacional de Segurança Alimentar de São Tomé e Príncipe para aumentar a produção agrícola e contribuir para a segurança alimentar e nutricional no país para os próximos 4 anos. O acordo foi reforçado esta sexta-feira. A assinatura deste acordo entre o Ministro da Agricultura e o encarregado do escritório do Programa Alimentar Mundial tem como objetivo contribuir para garantir a segurança alimentar e nutricional no país. Através deste recurso, poderemos desenvolver iniciativas que fortalecerão a produção agrícola local, melhorarão a distribuição de alimentos e promoverão a educação nutricional e possibilitarão o consumo de produtos locais nas cantinas escolares. Este financiamento não só capacitará a Consan a cumprir sua missão, mas também servirá como um catalisador para o desenvolvimento sustentável nas nossas comunidades. Os desafios que nós temos são enormes, até porque a conjuntura, desde ela internacional até nacional, tem nos colocado à prova, e então encontramos essa saída de hoje assinarmos esse plano de ação para podermos dar uma melhor dinâmica ao Consan e trazer respostas
a questão alimentar para o país. O acordo vai também reforçar, de igual modo, as ações conjuntas com o objetivo de desenvolver e enfrentar os desafios da segurança alimentar com os olhos postos no futuro. PAM via São Tomé e Príncipe com o objetivo de apoiar as diferentes iniciativas do governo e garantir a segurança alimentar e o programa de cantina escolar. E isso é uma das principais atividades e suporte que o PAM tem dado ao governo santomense. Nós vamos fazer o bom uso desse montante, que aos olhos de alguns parece ser pouco, mas na matéria de apoio não se deve ver pela quantidade, mas sim pela disponibilidade. Uma vez mais, muito obrigado. E como Ministro da Agricultura, temos poucas palavras porque o povo requer de nós mais ação. O plano de ação para os próximos 4 anos vai ajudar a combater a fome e, ao mesmo tempo, elevar o rendimento dos agricultores. A ministra da Juventude e Desporto considera que o empreendedorismo pode ser uma saída para a problemática do emprego no país. A Estratégia Nacional para o Empreendedorismo no Arquipélago deverá estar concluída nos próximos dias. Diferentes partes interessadas foram chamadas a contribuir para a melhoria e a conclusão da Estratégia Nacional para o Empreendedorismo em São Tomé e Príncipe. Apresentamos aquilo que já temos, que já trabalhamos, ligado ao ambiente regulatório, ligado a competências educacionais para o empreendedorismo, acesso ao financiamento. Agora nós estamos um bocado mais focados na governação da estratégia e o plano de implementação da nossa visão, que é a Visão 2430. A Estratégia Nacional para o Empreendedorismo é um documento reitor que irá ajudar na política de desenvolvimento do empreendedorismo no país. Está a ser elaborado com o concurso da Socioplus e o financiamento da União Europeia. Consideramos esta experiência, nós como União Europeia, muito positiva, por ser complementar com o que são os nossos objetivos no apoio que queremos dar às autoridades de São Tomé e Príncipe. A estratégia visa contribuir para reduzir o desemprego, a imigração jovem e de quadros qualificados, aumentar o número de empreendedores que criam a própria empresa e dinamizar a economia através do setor privado, social e cooperativo. Sobretudo para a camada jovem, que nós sabemos que enfrenta a problemática do emprego, do primeiro emprego, e nós acreditamos que o empreendedorismo pode ser uma alternativa. O documento deverá estar concluído nos próximos dias. Na Ilha do Príncipe foi realizada uma consulta pública no quadro do projeto Dividendo Natural, desenvolvida pela empresa HBD. O evento, que contou com a participação dos membros do governo regional, deputados, líderes comunitários e entidades religiosas, teve como objetivo incentivar a população a preservar a biodiversidade. Uma iniciativa que visa promover o equilíbrio entre o desenvolvimento da economia da população do Príncipe para a preservação da natureza, a qual a empresa HBD tem vindo a desenvolver ao longo dos tempos. Em quase todo o mundo, o desenvolvimento da economia foi feito à custa de se destruir a natureza. Felizmente aqui no Príncipe isso não aconteceu, a natureza ainda está num estado fantástico e, portanto, o que nós queremos através deste dividendo é, partilhando este dividendo com as pessoas, ajudá-las a fazer escolhas corretas, que é a preservação da natureza. O programa, que tem como preservar a natureza, pretende estimular os envolvidos trimestralmente com quantias financeiras. O que nós pretendemos é dizer a essa pessoa: não deites essa árvore abaixo, eu posso, através deste dividendo, dar-te um contributo financeiro e tu tens essa possibilidade. Portanto, esse dividendo, enquanto mantiveres a árvore, tu receberás esse valor financeiro e, portanto, a pessoa fica com o dividendo e com a árvore. Dando aqui um outro exemplo também na questão do lixo, nós gostaríamos de dar um dividendo a todos aqueles que, de forma voluntária, optem por separar o lixo à porta de sua casa.
Agosto e setembro são os meses indicados para o início do projeto na fase piloto, obedecendo os seguintes critérios. Nós ainda estamos a definir esses critérios, portanto, conforme disse há pouco, mas já coisas que já são mais ou menos definidas, serão para adultos, portanto, apenas pessoas com idade superior a 18 anos, residentes no Príncipe. Vamos começar esse trabalho agora, entre agosto e setembro. O Governo Regional é o parceiro do Grupo HBD neste projeto. É um processo novo, onde os proponentes do projeto vão continuar o diálogo e ficou a promessa de 3 em 3 meses reunir com a população, passar a mensagem e também recolher subsídios para que no próximo ano, no meado do mês de março, o projeto possa ser implementado na Ilha do Príncipe. Projeto visto com bons olhos pelo público-alvo. Uma boa iniciativa, eu gostei do projeto e isso também faz-me sentir também a proteger nossos meios ambientes e também para um futuro mais tarde que é para as nossas crianças. E vou lá levar aquela informação também para ver sensibilizar as pessoas também nesse contexto para seguir também o mesmo caminho. Sessão de apresentação da consulta pública do dividendo natural para a Ilha do Príncipe a apresentar para as autoridades regionais, deputados, líderes comunitários, ONGs no auditório do BISTP. Não é uma novidade. O Instituto Nacional de Habitação e Imobiliária considera que é necessário a construção de casas em vertical. A informação foi avançada esta sexta-feira numa palestra realizada na Escola Básica 12 de Julho com os estudantes deste ensino básico. Foi numa palestra realizada esta sexta-feira na Escola Básica 12 de Julho que o Instituto Nacional de Habitação e Imobiliária afirmou que vai começar a construir casas na vertical ou prédios para a população. Nós falamos, por exemplo, de construção na vertical, porque nós achamos realmente que é importante, mas é importante também os santomenses começarem a habituar em viver em espaço em comum. Por isso nós começamos desde pequeno a trazer realmente essas mensagens para eles perceberem que é importante e que no futuro começarem realmente a pensar desta forma. É preciso nós realmente travarmos esta tradição, segundo dizem, que os santomenses não estão muito habituados a trabalhar, a viver, no prédio, mas quando nós viajamos, nós conseguimos perfeitamente viver nos prédios. Portanto, eu acredito que é possível, os santomenses conseguem sim, e nós temos que começar a apanhar o hábito de viver em espaço em comum. O Instituto de Habitação e Imobiliária sabe que a construção de prédios deverá provocar a destruição das praias, mas para contornar a situação, a direção assegurou que perspectiva efetuar construções em solo cimento. Nós fizemos um lançamento de um programa de melhorias habitacional, onde nós vamos construir com material alternativo. E este material é em solo cimento. Reduz 50% em termos também de custo, em termos de próprio material, porque assim, aquilo é uma mistura de barro e o cimento. Por exemplo, já não usa praticamente tanta areia e, portanto, pode aqui nesse aspecto reduzir bastante. Portanto, com materiais alternativos é a única solução, mas nós temos que construir também. Portanto, nós temos que arranjar soluções para isso. Uma notícia que vem poucos dias depois do Instituto entregar 25 casas mistas construídas pelo projeto UACA na vila de Santa Catarina. Casas que mereceram a reação negativa por parte do presidente da Câmara Distrital de Lembá e de alguns moradores, mas que o Instituto entende que já está esclarecido. O coordenador do projeto explicou o motivo porque tinham que se construir com as madeiras. Infelizmente, tinha que se usar porque foi a única alternativa que na altura para encontraram. E ele explicou perfeitamente que já tinham, digamos assim, plantado várias madeiras para compensar algumas madeiras que foram abatidas. A palestra do Instituto de Habitação e Imobiliária foi proferida aos alunos da 2ª e 3ª classe da Escola Básica 12 de Julho, em alusão ao mês da criança.
Ruth Penhor, estudante da Universidade de São Tomé e Príncipe, e Joyce Menezes, estudante do ensino secundário, são as vencedoras da competição Ponte Chinesa de São Tomé e Príncipe 2024. Ambas deverão representar o país numa competição final que deverá realizar-se na China Popular. Esta é a quarta série da competição de aptidão em língua chinesa realizada pelo Instituto Confúcio no país. 12 alunos participaram da competição, sendo 6 do ensino secundário e 6 da Universidade de São Tomé e Príncipe. Com estas demonstrações, verificou-se o quão a língua pode ultrapassar as fronteiras e unir povos. Apesar da grande distância entre nossos dois países, os amigos santomenses, sobretudo os amigos jovens, estão cada vez mais interessados em aprender chinês. Muitos amigos não só dominaram a língua, como também conheceram a cultura e a história chinesa. Línguas são uma ferramenta de comunicação e um veículo de transmissão cultural. Seja como for o resultado, espero que vocês possam continuar a gostar da língua chinesa, aprendendo-la e difundir-la, a cultura chinesa. A República Popular da China é o parceiro de cooperação de São Tomé e Príncipe em vários domínios há largos anos. E fruto dessa cooperação bilateral existente, os estudantes são-tomenses têm o privilégio de continuarem os seus estudos nesse país asiático. Nesse sentido, a aprendizagem do mandarim, por um lado, traduz-se no acesso mais direto à informação e à cultura chinesa e, por outro, facilitará a integração desses estudantes nessa sociedade. Esta interação entre os dois povos tem estimulado a participação mais ativa dos nossos estudantes nas mais diversas comunidades, onde a sua colaboração já se mostra indispensável. Hoje, data que se realiza mais uma edição da Proficiência da Língua Chinesa, quero manifestar o meu agrado pela continuidade desta atividade na USTP e incentivar os nossos alunos a darem o seu melhor. Durante a competição, cada concorrente fez a apresentação do seu discurso, todo ele em mandarim, e com base nos conhecimentos adquiridos, desenvolveram uma apresentação e, no fim, enfrentaram o desafio de conhecimento geral. Joyce Menezes é uma das 6 concorrentes do ensino secundário que participou pela primeira vez nesta competição e venceu o primeiro lugar do seu escalão. Feliz porque eu treinei muito. Eu ficava muito nervosa e tal, até contava para os meus pais que eu ficava muito nervosa, estava com medo de não ganhar o primeiro lugar, porque eu queria muito para a China e tal. Mas meu pai e minha mãe sempre me acalmaram, diziam, calma, você vai conseguir e tal. Quem também não escondeu o seu entusiasmo foi a Ruth Penhor, uma das 6 estudantes da Universidade de São Tomé e Príncipe, que já participou e venceu outras séries desta competição do grupo universitário. É a terceira vez que participo na competição Ponte Chinesa. E todas elas como vencedora? A primeira ganhou o segundo lugar, mas as 2 restantes o primeiro lugar. E o que isso representa para si? Representa para mim uma grande conquista, porque estudar mandarim não é fácil e chegar até aqui, ganhando os primeiros e segundos lugares, é resultado de muito esforço e eu realmente fico muito feliz e me dá mais força para ficar mais dedicada a estudar a língua chinesa. A Ponte Chinesa não é apenas um palco para mostrar resultado do aprendizado chinês, mas também uma ponte que promove o intercâmbio cultural e o aumento da amizade entre a República Popular da China e São Tomé e Príncipe. Nesta ponte, nós temos vindo jovens de São Tomé e Príncipe conectarem-se através do chinês. Através desta ponte, têm compreendido mais profundamente sobre a história, a cultura e a sociedade chinesa e, paralelamente, transmitem o encanto e a cultura de São Tomé e Príncipe ao mundo através do mandarim. Os vencedores do concurso
foram premiados. Ruth Penhor e Joyce Menezes deverão representar São Tomé e Príncipe numa final da competição de pontos chinesa que deverá realizar-se na República Popular da China. Nós voltamos com mais notícias nacionais e além fronteiras, amanhã, à mesma hora. Boa noite, até lá.